A gente vai ver os últimos tópicos que ficaram faltando, tá? Na página 106, todo mundo, por favor. Nós vamos agora entender quais são as relações que a gente consegue ter com ângulos formados por duas retas paralelas e uma transversal. Ok? Então, primeiro a gente vai entender aqui, tem uma figura, aqui tem uma figura, aí na página 106 também tem essa mesma figura que eu estou projetando, onde eu tenho retas coplanares, ou seja, no mesmo plano, né, coplanares no mesmo plano, RS, e elas são cortadas por uma transversal chamada T, tá vendo? Essa aqui é a transversal chamada T. E essas duas aqui são retas coplanares. Essas duas aqui eu não posso afirmar que elas são paralelas, tá vendo? Nessa imagem aqui, não. Então, eu tenho apenas duas retas aqui, não estão paralelas, cortadas por uma transversal T. Essas retas, quando eu tenho uma transversal que corta duas retas, eu tenho 8 ângulos formados, tá vendo? Ela cortou aqui, formou 4 ângulos com essa reta e 4 com essa outra reta, que é a reta R. Conseguiram visualizar? Sim, tia. Tá dando para acompanhar aí? Beleza. Tá. Então, prestem atenção. Quando eu tenho ângulos formados na região entre as retas R e S, são chamados de ângulos internos. Então, olha bem, entre as retas R e S, são esses que estão aqui dentro, ó. Então, o ângulo B, o ângulo C, o ângulo E e o ângulo H, eles são chamados de ângulos internos, ok? Já os externos são os que estão aqui, ó, do lado de fora, ó. Do lado de fora da reta S e da reta R, ó, o ângulo A, o ângulo D, o ângulo F e o ângulo G. Eles são chamados de ângulos externos. Até aí, tudo bem? Internos, os que estão na região entre a reta R e a reta S. E externos, os que estão do lado de fora aqui da S e da R. Tudo bem até aí? Deu para conseguir visualizar a diferença? Sim. Ok. Outra coisa que eu tenho que saber analisar aqui, quando eu tenho uma transversal cortando duas retas, é que eu também tenho ângulos chamados de ângulos colaterais. Como assim? Ó, a transversal está aqui. Desse lado da transversal, eu tenho quem? O ângulo A, o ângulo B, o ângulo E e o ângulo F. Esses 4 ângulos, eles são colaterais, eles estão pertencendo ao mesmo lado da minha transversal, ok? Os outros que eu posso dizer que são colaterais, D, C, H e G. Então, esses daqui também são colaterais. Até aí, tudo bem? Então, vimos internos, externos e colaterais. Primeiro, a gente aprendeu a identificar. Agora, a gente vai entender algumas regrinhas que a gente consegue ter quando a gente tem essas relações de ângulos, tá? A gente vai relacionar 2 a 2 agora, porque quando eu relaciono 2 a 2, a gente tem algumas denominações para esses ângulos. Por exemplo, aí se vocês quiserem acompanhar, tá na página 107, tá? Na página 107 tem esses exemplos também. Nós temos os ângulos correspondentes, que são ângulos colaterais, ou seja, eles têm o mesmo lado, ó. Todos os exemplos aqui, eles estão no mesmo lado, ok? Eles não são adjacentes e eu tenho um ângulo interno e o outro externo. Então, por exemplo, aqui, ó, o A e o E, eles são correspondentes, porque eles são colaterais, estão do mesmo lado, e eu tenho um externo e um interno. Esse outro exemplo aqui, eu tenho um externo, eu tenho um interno, e eles estão colaterais. Esse outro exemplo aqui, ó, eu tenho um ângulo B que é interno e o ângulo F que é externo, e eles são colaterais.
e, ao mesmo tempo, correspondentes. Quarto exemplo aqui, eu tenho um ângulo C interno e um ângulo G externo. Então, eles são colaterais e correspondentes. Deu para compreender? Quando ele falar de ângulos correspondentes, ele está falando de ângulos que são colaterais, sendo um interno e o outro externo. Ok? Pode passar para o próximo, denominação? Ou alguma pergunta? Tia. Pode? Temos também os ângulos que são alternos internos. Esses ângulos que são alternos internos, eles são ângulos internos, todos internos, porém, eu vou ter um de um lado da transversal e o outro do outro lado da transversal. Por exemplo, o B ele é interno porque ele está entre S e R. O H também é interno porque ele está entre R e S. Mas eles não são colaterais, tá vendo? Eles não são colaterais. Um está de um lado da transversal, o outro do outro lado. Então, eles estão alternando os lados e os dois são internos. Então, por isso que eles são alternos internos. Outro exemplo aqui, o ângulo C e o ângulo E. Ambos estão internos, porque estão entre S e R, e ambos são alternos, porque um está de um lado da transversal, o outro do outro lado. Conseguiram ver a diferença? Sim. Nós temos os alternos também, que são externos. Eles vão estar de lados diferentes da transversal. Eles não vão ser colaterais, eles vão ter lados diferentes. E eles são externos. Então, aqui, ó, por exemplo, eu tenho um ângulo A, que ele é externo, e tem um ângulo G, que também é externo. E eles estão alternando os lados. Outro exemplo, o ângulo D e o ângulo F. Ó, os dois são externos e eles estão alternando os lados. Ok? Pode avançar? Pode. Temos também os colaterais internos. Nos colaterais internos, são os ângulos que eles estão do mesmo lado e são internos. Ok? B e E estão do mesmo lado e são internos. C e H estão do mesmo lado e estão internos. Eu também tenho os colaterais externos. Eles estão do mesmo lado, são colaterais, estão do mesmo lado da transversal, porém os dois estão do lado externo. Ângulo A, ângulo F é um exemplo, ângulo D e ângulo G é outro exemplo. Até aí, alguma pergunta? Que agora a gente está entendendo só como identificar. Mas agora, daqui para frente, a gente vai conseguir ver algumas regrinhas e algumas relações entre esses ângulos para a gente conseguir descobrir valores desconhecidos futuramente. Então, até aí, conseguiram acompanhar? Sim. Sim, ninguém quer perguntar nada até aí, tá tudo bem? Tudo Então, bem. vou passar. Obrigada. Vou passar. Então, prestem atenção. Agora a gente vai começar a falar em relação às retas paralelas cortadas por uma transversal, tá vendo? Aqueles outros que a gente viu, a gente estava só aprendendo a identificar e nós não tínhamos retas paralelas nos exemplos. Vocês viram lá que as retas não estavam paralelas? Sim. Agora, a gente vai entender as regrinhas quando eu tenho duas retas paralelas cortadas por uma transversal. Tá vendo aqui? R e S são paralelas. Olha, eles são equidistantes, têm a mesma distância o tempo todo. Ok? E a reta T, ela tá traçando, tá cortando essas duas retas. Então, quando eu tenho duas retas paralelas cortadas por uma transversal, tem algumas relações que eu consigo obter. Espera só um pouquinho de eu consertar aqui vocês na tela, que está me atrapalhando a visualizar. Aqui. Então, aqui nessa imagem, tá vendo que eu tenho ângulos de mesmas cores? Vermelho, vermelho, é o G e o C. Amarelo e amarelo, é o F e o B.
azul, azul, H e D, lilás, roxo, E e A. Esses ângulos que estão com mesmas cores, eles são ângulos correspondentes. Eu tenho um externo e um interno e estão do mesmo lado, são colaterais, então eles são correspondentes. Ok? Todos eles que estão da mesma cor, interno e um externo, e mesmo lado, colaterais, correspondentes. Externo e interno, correspondentes. Interno e externo, do mesmo lado, correspondentes. Até aí, tudo bem? Sim. Então, quando eu tenho dois ângulos que são correspondentes, eu posso afirmar que eles são congruentes, ou seja, eles têm medidas iguais. Ok? Isso quando eu tenho duas retas paralelas cortadas por uma transversal. Se as duas retas não forem paralelas, eu não posso fazer essa afirmação, tudo bem? Então, se eu tenho duas retas paralelas e ângulos correspondentes, eu posso afirmar que eles têm a mesma medida, eles são congruentes. Então, se o ângulo B aqui fosse de 40 graus, o ângulo A também seria de 40 graus. E assim por diante, ok? Então, uma afirmação que eu posso fazer quando eu tenho dois ângulos correspondentes, duas retas paralelas cortadas por uma transversal e dois ângulos correspondentes, são que eles são congruentes. Beleza? Pode avançar? Deu para entender esse aí? Sim. Não falaram nada, então vou concluir, avançar. Agora, olha só, igual eu acabei de falar, ó, eu não tenho retas paralelas e está cortada por uma transversal. Então, eu não posso afirmar que esses ângulos que são correspondentes, eles têm a mesma medida, tá? Então, aqui, ó, não é paralelo, então eles têm medidas diferentes. Se for paralela, eles têm medidas iguais, ok? Isso tudo eu estou falando ainda de ângulos correspondentes. Beleza? Agora eu vou lá para os ângulos alternos internos e depois para os alternos externos. Alternos internos. Aqui eu tenho o ângulo E e o ângulo C, são alternos internos, tá vendo? E o ângulo G e o ângulo C, eles são correspondentes. Tem duas situações aqui. Analisando agora o ângulo E e o ângulo C, eles são alternos internos. E eu posso dizer que a medida do ângulo E é igual à medida do ângulo C. O ângulo G e o ângulo E, eles são OPV, opostos pelo vértice. Tá vendo que eu tenho um vértice aqui, lados de semirretas opostas? Então, eu posso dizer também que eles são OPV. E o G e o C são correspondentes. Essas afirmações que eu posso fazer nessa imagem. Tia, o Heitor está Oi. deitado dormindo. Estava. Não, ele está prestando atenção. Ele estava só relaxando um pouquinho. Vamos lá? Alternos externos agora, ó. Alternos externos. O ângulo A e o ângulo G, ó, são alternos externos. O ângulo A e o ângulo C são opostos pelo vértice. O ângulo G e o ângulo C, eu posso afirmar que eles são correspondentes. E a medida do ângulo A e do ângulo G são iguais. Ok? Então, os ângulos alternos externos, eles vão ter medidas iguais se eu tiver duas retas paralelas cortadas por uma transversal? Sim. Tudo bem até aí? Sim. Tia, Oi, amor. então a medida do G, sei lá, 40. Então o C e o A também vai ser 40? Sim, porque o G e o C são correspondentes, então tem medidas iguais. E o A e o G são alternos internos que também têm medidas iguais. Então, todos eles iam ter 40. Tudo bem? Sim. Mais alguma pergunta, meu amor? Não. Por enquanto, não, né? Então, vamos lá. Agora, olha só. Eu tenho outra situação. Eu tenho dois ângulos. Opa, deixa eu voltar aqui. Eu tenho dois ângulos alternos, internos ou externos, tá? Que são alternos internos e externos. Ó, o A e o C são alternos internos.
O B e o D são alternos, que estão de lados diferentes, opostos, e externos. Eles têm medidas iguais quando são formadas por retas paralelas e uma transversal. Então, se eu tiver retas paralelas, por exemplo, os ângulos que são alternos e internos têm medidas iguais. Então, o ângulo A é igual ao ângulo C. Os que são alternos e externos também têm medidas iguais, são congruentes. Então, o ângulo B e o ângulo D também vão ter medidas iguais. Ok? Pode passar? Estão conseguindo acompanhar, amores? Estão conseguindo entender? Sim. Beleza. Agora nós vamos falar dos colaterais, tanto os internos quanto os externos. Olhando para essa imagem aqui, para essa figura aqui, nós temos o ângulo C e o ângulo F, que são colaterais internos. O ângulo C e o ângulo F são colaterais internos, ok? Nós temos que o ângulo C e o ângulo G são correspondentes. E nós podemos afirmar também aqui nessa imagem que o ângulo F e o ângulo G, eles são suplementares. Tá vendo que forma um ângulo raso aqui? Se eu pegar os dois aqui, eu vou formar um ângulo raso, então eu posso afirmar que eles são suplementares. Então, a medida do ângulo F mais a medida do ângulo C, eu posso afirmar que é igual a 180, tá? Então, olha só. Tanto a medida do ângulo G e do ângulo F, que são suplementares, eu posso afirmar que é 180. E a medida do ângulo F mais a medida do ângulo C vai ser igual a 180. Ok? Agora, se a gente for olhar para os colaterais externos, são ângulos que o A e o H, eles são colaterais externos. O A e o E, eles são correspondentes. O E e o H formam um ângulo raso, então são suplementares. E eu posso afirmar que a medida do ângulo A com a medida do ângulo H vai ser igual a 180. Tudo bem até aí? Tia, Oi, amor. então sempre quando tem retas paralelas, as medidas vão ser iguais? Não todas. Quando a gente tiver as relações que a gente acabou de ver, tá? Não todas vão ser iguais. Tudo bem? Tia, Sim. Não são todos os casos. Fala, Polese. e quando você tem um ângulo interno, alterno e o outro é externo? Interno. Um ângulo interno. Como esse aqui, por exemplo. Fala devagar. Um ângulo interno. Esse Pode fazer isso. e esse. E um interno e um externo. Eles vão ser... Ah, tá. Então, a soma dos dois eu não posso falar que são congruentes. Tá? Porque eu não tenho relação. O que chama? Então, aqui a gente não tem relação de um com o outro. A gente está vendo quais... Lembra que eu falei que a gente ia ver quais são as relações que a gente pode fazer de 2 a 2 ângulos? Nesse caso, a gente não tem relação, a gente só tem um ângulo interno e um ângulo externo. É um ângulo interno e um externo que você falou, né? Sim. Um ângulo interno e um ângulo externo. Tá bom? Posso continuar? Ok. Pode. Vamos lá. Dois ângulos colaterais internos e externos são suplementares quando formados por retas paralelas e uma transversal. Então, por exemplo, se a gente tem aqui, ó, eu tenho esses daqui são colaterais, mesmo lado, tá? Então, eu tenho aqui a medida do ângulo B e a medida do ângulo C, eles vão dar 180. Certo? Então, eles têm do mesmo lado da transversal, eles dois são internos, então eles vão dar 180.
Se eu for olhar aqui, eu também tenho os externos que são colaterais. Ó, o A está do mesmo lado da transversal que o D, e os dois são externos. Então, tem que dar 180. Ok? Tudo bem até aí? Esse aí também? Deu para entender? Então, esses foram os últimos tópicos que a gente iria ver sobre ângulos nesse capítulo. E para a gente exercitar tudo isso que a gente acabou de ver, que também tem escrito no livro de vocês, a gente vai selecionei essas atividades para a gente treinar o que a gente acabou de aprender. Página 111, número 2, página 112, números 2 e 3, página 113, letras B e C do número 3, página 114, número 9, página 115, o número 13. A gente vai exercitar o que a gente acabou de ver. Vocês vão aproveitar que eu estou aqui para tirar as dúvidas que forem surgindo. O que não der tempo de terminar na aula, vocês vão terminar em casa para terça-feira a gente corrigir, tá? Depois que a gente finalizar essa correção, a gente finaliza esse capítulo, tá bom? Tia, Oi. você pode girar de novo? Fazer o quê? Girar o negócio de novo aqui. Muito. Posso. Giro. Então, ó, um beijo. Bom descanso para vocês. Bom feriado para vocês na segunda-feira. Ok? A gente se vê na terça. Um beijo. Tchau. Tchau. Tchau, tia. Tchau. Tchau.